Não vou trazer uma palavra de doutrina, mas eu quero trazer uma palavra de libertação nessa noite. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 8. Louvado seja o nome de Jesus. O versículo 1. Amém? Que diz assim: e lembrou-se Deus de Noé e de todos os seres viventes e de todo o gado que estava com ele na arca. E Deus fez passar um vento sobre a terra, e aquietaram-se as águas. Repita comigo: e aquietaram-se as águas. Amém. Senhor Deus, essa é a tua palavra. Fala conosco essa noite, Pai, pois é o que pedimos e te agradecemos no teu nome, Jesus. Que venhamos diminuir, mas que o Senhor cresça. Amém. E graças a Deus. Podeis sentar. Amados, quando nós paramos para meditar, boa noite para os irmãos que estão conosco no YouTube, você também que está aqui na nave, na casa do Senhor. Quando nós paramos para meditar um pouco na história de Noé, e a gente faz uma comparação com o que acontece nos nossos dias, as coisas não são tão diferentes como eram no tempo de Noé. Possa ser que a tecnologia seja uma diferença, um diferencial. A Bíblia diz que Noé, ele é chamado de pregoeiro da justiça. O homem que se levantou em uma geração que estava corrompida, e no meio daquela geração ele pregou a mensagem de arrependimento. Ele pregou a mensagem para que aquela geração se convertesse. O tempo em que Noé prega, segundo a teologia e segundo as Sagradas Escrituras, é um tempo de 120 anos. Deus dá uma oportunidade de 120 anos àquela geração para ouvir uma única mensagem, que era: se arrependam, porque o dilúvio está chegando. Se arrependam, porque Deus vai destruir a terra. E essa mensagem foi pregada por diversas vezes, mas a palavra do Senhor vai dizer que nenhum daquela geração se salva, exceto a família de Noé. Nenhum daqueles homens que ouviram a mensagem, eles entram na arca. A palavra do Senhor vai nos falar que Deus olha para a terra e não vê motivo de mantê-la, de continuar com o projeto naquelas circunstâncias. Deus, quando olha para a terra, a Bíblia diz que o seu coração pesa. E o texto sagrado de Gênesis 6 vai dizer que Deus se arrepende. Não se arrepende de ter prometido alguma coisa, mas ele se arrepende de ter feito o homem na face da terra. E o coração dele pesa, porque a decisão de Deus no seu coração era que todos fossem destruídos. Mas a Bíblia diz que Deus olha e ele acha graça na vida de Noé. Ele olha no meio daquela geração que estava se perdendo no pecado, se perdendo na prostituição, na violência, na criminalidade, na maldade, e ele encontra graça na vida de Noé e na vida de sua família. Eu estava meditando nessa mensagem e o Senhor trouxe ao meu coração que para Noé não foi fácil, porque você imagina que hoje nós vivemos em um tempo que as pessoas gostam de imitar os outros. As pessoas copiam. Eu estava meditando sobre o Levítico 19, 27 e 28, e o Senhor falava ao meu coração dizendo: filho, as pessoas, elas não se ligam e não prestam atenção que eu observo o estilo de vida que elas vivem. Eu observo a maneira de viver que elas têm. Se nós olharmos para essa geração, e eu não vou falar dessa doutrina hoje, mas quando nós fazemos uma comparação
muitos cristãos têm se perdido nessa geração, porque adotaram um estilo de vida, uma maneira de viver, uma maneira particular de ser igual ao mundo. E muitos de nossos irmãos, quando são questionados a respeito dessa maneira de viver, desse estilo de vida, eles dizem que Deus não se importa com isso, mas Deus disse a Pedro, no capítulo 1 da sua carta, no verso 15 e no verso 16, ele diz: seja santo, porque eu também sou santo. E você e eu tem que ser santo em toda maneira de viver, tem que ser santo no nosso estilo de vida, tem que ser santo na maneira como nós nos apresentamos para Deus, para a sociedade e para a igreja. O Senhor, ele disse lá em Atos 1:8 que nós temos que dar testemunho dele dentro de Jerusalém, na Judéia, na Samaria e nos confins da terra. Dentro de Jerusalém é dentro da igreja, no meio do seu povo. Na Judéia para outras denominações, em Samaria para os mundanos, e nos confins da terra é quando só está nós e Deus e mais ninguém. Então Noé prega durante 120 anos, e a Bíblia vai nos dizer que Deus, no capítulo 7, no primeiro versículo do capítulo 7 de Gênesis, Deus dá uma ordem para Noé. Deus diz: Noé, entra na arca, tu e a tua casa. Entra na arca, tu e toda a tua casa. Os animais já estavam lá, e Deus disse: entra na arca. Quando você vai ler o capítulo 7 de Gênesis, lá no verso 10 vai dizer que Deus ainda espera 7 dias. Depois que Noé entra dentro da arca, Deus ainda espera 7 dias para mandar as águas do dilúvio. Muitas das vezes Deus está esperando por muitos de nós tomar decisões, para que muitos de nós se convertam de verdade. Eu estava conversando com uma pessoa, e a pessoa questionando Deus, e eu disse para a pessoa: você tem que entrar no culto e aprender a cultuar o Senhor. Eu nunca lhe vi dando glória no culto, eu nunca lhe vi louvando um louvor. Você senta, chega no culto, entra e sai da mesma forma. Pastor, me ajude a ter fé, que você precisa tirar esse espírito que está ali no padrão de cultuar o Senhor. E Deus me fez me lembrar de Ana. Ana entrava dentro da igreja, irmão, e ela não comia da palavra que saía do altar. Ela não se alimentava da palavra. Ela entrava dentro da igreja e saía, entrava e saía. E isso durou mais de 20 anos, porque Ana ficava irritada por conta de Penina, que era irritada porque Penina tinha filhos e Ana não tinha. Só que Ana não achava que Deus estava do lado dela, porque ela via somente a luta e não via aquilo que Deus fazia ao seu favor. Até que um dia ela mudou a maneira de cultuar. Até que um dia ela entrou dentro da casa de Deus e ela entendeu que primeiro eu tenho que sacrificar, que eu tenho que cultuar a Deus, que eu tenho que me alimentar da palavra. E quando ela se alimentou da palavra, a Bíblia diz que naquela mesma madrugada o Senhor se lembrou dela, e ela teve tudo aquilo que ela tanto almejou. Às vezes você entra na igreja, sai da igreja, entra e sai, e você não está prestando atenção que o seu culto está sendo reprovado. Tem pessoas que estão mais preocupadas com o culto do irmão do que com o seu. Está mais preocupada se o irmão está cultuando, se o fulano está cultuando, do que em prestar a Deus o seu culto racional, que foi dito aqui no começo. Escute, o seu culto é seu, não é do irmão que está do seu lado. E se você não aprender a sacrificar, meu irmão, não adianta você ficar olhando se o irmão levanta a perna ou levanta o braço, se o irmão fala A ou fala B, porque se o seu culto não agradar a Deus, você vai sair e vai entrar quantas vezes for necessário, da mesma forma. Você tem que aprender a cultuar. 7 dias se passam, escute bem a mensagem. 7 dias se passam, e no ano 600 da vida de Noé,
No ano 600, Gênesis capítulo 7, verso 11, no ano 600 da vida de Noé, no segundo mês, aos 17 dias do mês, naquele mesmo dia, se romperam as águas de todas as fontes do grande abismo, e as janelas do céu se abriram. No ano 600 da vida de Noé, aos 17 do mês, a Bíblia diz que as comportas do céu, as portas são abertas, dos abismos, as janelas do céu são abertas e as águas vêm sobre a terra. Chove 40 dias e 40 noites. Irmãos, você tem ideia do que é 40 dias e 40 noites chovendo sem parar? Chuva. E o lago não suportou 2 horas chovendo. Teve gente nadando aí, dando braçada, saindo de barco dentro de casa, 2 horas. A barreira lá na Mata do Rouro quase cai de novo. 2 horas de chuva. 40 dias e 40 noites de chuva. A Bíblia vai dizer que toda a terra é coberta, é tomada pelas águas. Agora, recentemente na Rússia, nevou em um dia o que era para nevar durante 3 ou 4 meses, em um dia nevou. E toda a cidade foi tomada de neve. Agora, Noé olha para os 4 cantos, escute bem, e o que ele vê é água. Ele olha para um lado, olha para outro, o que ele vê é água. Só quem está vivo, a Bíblia vai falar, não sou eu que falo, o livro de Gênesis, capítulo 7, verso 21, a Bíblia vai dizer que toda a carne que se movia sobre a face da terra, tanto de ave como de gado e de fé, e todo o réptil que se arrastava na terra, e todo homem morreu. Ninguém está mais vivo, além de Noé, sua família e os animais que com ele estavam dentro da água. 40 dias em que ele só vê chuva, 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 chuva e chuva. 40 dias em que Deus não lhe diz nada. E diz a Bíblia que depois que aqueles 40 dias de chuva passam, Noé agora está com 150 dias. Depois desses 40, que ele não vê outra coisa a não ser a água. Não está chovendo mais, mas também as águas não batem. 150 dias, 6 meses, com mais 40 dias, 5 meses, com mais 40 dias, 6 meses e 10 dias em que Noé só vê água. Noé não vê outra coisa a não ser água e o silêncio de Deus. A Bíblia vai falar que ele, depois desse período, vai soltar o corvo, vai soltar a pomba, vai passar um processo, mas quando você vai ler o contexto todo, o ano 600 de Noé não foi um ano fácil. Todo esse ano é um processo em que ele passa vendo Deus calado. Assim é comigo e com você muitas das vezes quando a gente passa por alguns processos. O silêncio de Deus nos incomoda. A gente muitas das vezes acha que Deus nos esqueceu, que Deus não se lembra mais de nós, que a gente foi colocado de escanteio. Talvez você tenha dito: Senhor, parece que o Senhor não se lembra mais de mim, parece que o Senhor não me enxerga mais, parece que o Senhor não me vê, não me sinto. Vou na igreja, entro, saio, eu vejo um irmão ser tocado, outro irmão ser tocado, e parece que comigo nada muda. Às vezes, irmãos, escute bem, alguns tempos se levantam na nossa vida e é necessário que esses tempos aconteçam para que a gente amadureça. A Bíblia diz, no livro de Eclesiastes 3, que existe um tempo para todo. Bora, igreja. Tudo tem o seu tempo determinado, e há um tempo para todo o propósito debaixo do. Às vezes Deus determina tempos em nossa vida. A Bíblia vai falar que tem o tempo de nascer, tem o tempo de morrer, tem o tempo de plantar, o tempo de arrancar o que plantou, tempo
tempo de matar, tempo de curar, tempo de derrubar, tempo de edificar, tempo de chorar, tempo de plantear, tempo de dançar, tempo de espalhar pedra, tempo de ajuntar pedra, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Deus, agora na vida de Noé, está um tempo em que Ele permite que a distância aconteça, não porque Deus está longe, mas porque Deus quer ver o que é que vai acontecer às vezes comigo e com você, quando a gente pensa que Ele não está do nosso lado. Tem hora que a gente olha e diz assim: cadê o Senhor? Onde é que o Senhor está? Por que isso está acontecendo? A gente vai ver em duas narrativas bíblicas. A primeira está lá em Juízes 6, quando Deus vai chamar Gideão. O Senhor chama ele de homem valente. O Senhor diz que está do lado dele. E Gideão, lá no verso 13, diz assim: se o Senhor é comigo, se o Senhor está conosco, e por que as coisas ruins estão vindo? Se o Senhor está conosco, e por que eu estou perdendo? Se o Senhor está conosco, o que foi feito das tuas maravilhas que a gente ouviu nossos pais falarem? Mas era um tempo em que Deus estava permitindo a distância para moldar o caráter do seu povo. É bom quando a gente está naquele tempo, irmãos, em que tudo dá certo. Naquele tempo em que a gente não precisa nem pedir, só faz pensar, Deus já faz. Eu já passei por essas fases. Um dia eu estava em casa desejando tomar sopa. Aí cheguei no culto, Deus usou uma irmã dizendo: pastor, eu fiz sopa e trouxe para o senhor e para a pastora. Senhor, Deus bom, só pensei. Mas tem um momento que a gente pensa, a gente ora, a gente chora, a gente grita, derrama lágrimas e nada muda. Nada acontece. A Bíblia diz que Ezequias, escute bem, foi um homem que, aonde quer que ele ia, ele fazia questão de Deus estar do seu lado. E Deus amava isso em Ezequias. Mas a mesma Bíblia de Crônicas vai falar, louvado seja o nome do Senhor, Crônicas 32, segundo Crônicas 32, verso 31, que no tocante aos embaixadores que foram enviados, príncipes da Babilônia, quando eles foram perguntar para Ezequias acerca do prodígio que Deus fizera naquela terra, Deus se afasta, deixa Ezequias perceber que ele está só, porque Deus queria saber o que estava dentro do coração de Ezequias. Ele disse: olha, eu vou deixar Ezequias pensar que eu não estou perto dele, eu vou deixar Ezequias pensar que eu me esqueci dele, porque eu quero saber o que está dentro do coração dele. Aleluia. Então a Bíblia vai dizer que agora Noé está há mais de 6 meses dentro de uma arca, e o que ele vê é só água. A água, ela tem vários significados, mas a água também pode representar lutas. Talvez você tenha entrado em 2026 e já entrou no 3º mês e você só está vendo problema, luta. Levante. Mas a Bíblia vai dizer que o Senhor não se esquece do seu povo. Mas quando nós começamos a meditar, escute bem, ficar no esquecimento não é tão ruim quanto parece. Você pode ser profeta de Deus para a pessoa que está do lado, diga para ela: aquieta o coração. Até quando a gente pensa que Deus nos esquece, Ele está trabalhando. Porque o esquecimento, o seu significado bíblico significa que é um processo benéfico. Olha só, a Bíblia diz que esquecimento é um processo benéfico. Não é para o mal, é para o bem. É um processo benéfico que permite um recomeço, que permite que a gente
que Deus está dizendo: Noé, eu não estou botando um ponto final na tua vida, Noé. Eu estou permitindo que você recomece novamente. Esse meu silêncio, Noé, não é um silêncio de esquecer você, mas é um silêncio de permitir para você, para a sua família e para as próximas gerações um recomeço, porque Deus é um Deus sempre de novidade. Parece até que tem momentos na nossa vida, irmão, que as lutas não passam, não cessam, mas Deus tem dia e tem hora marcada para terminar todo e qualquer sofrimento. E aqui é onde eu começo a ministrar essa mensagem. Eu não quero passar do tempo. Eu quero falar de 3 coisas que Deus vai fazer quando Ele se lembra de mim e de você. Esse lembrar não é um lembrar porque Deus se esqueceu, é um lembrar porque chegou a hora de Deus agir. Chegou a hora de Deus fazer a sua parte. Deus não pode se esquecer do seu povo de forma alguma. Deus não se esquece. Deus faz uma comparação, irmãos, com uma mulher que está amamentando seu filho. As irmãs que já passaram por esse processo sabem que quem amamenta, a mulher que está dando de mamar, se ela passa da hora, se ela não dá o leite para a criança, os seus seios começam a ficar duros. Então é como se Deus estivesse dizendo assim: você tem uma obrigação de sustentá-lo. E a mãe tem a necessidade de dar de mamar, porque ela sofre se ela não der de mamar. Mas pode acontecer de mães esquecerem de alimentar seus filhos. Mas Deus fala em Isaías 49:15, dizendo: porventura pode uma mulher esquecer tanto de seu filho que cria. Ela pode se esquecer de dar a ele o leite, de dar o alimento. Só que Deus vai dizer: olha, pode se esquecer do seu filho que cria, que não se compadeça do filho do seu ventre, mas ainda que se esqueça dele, contudo eu não me esquecerei de ti. Ainda que a mãe despreze, ainda que ela não ligue, Deus diz: eu não me esqueço. Eu não me esqueço. Eu estava conversando com um irmão da congregação esses dias. Ele disse: pastor, eu já dormi na rua. Eu fui criado pelas ruas. E às vezes a gente comia na casa de um, na casa de outro. Eu já vivi no relento. A vida não foi fácil, não. Às vezes Deus permite que algumas coisas aconteçam conosco para a gente valorizar o que tem. Dá valor aqui que a gente já tem em mãos. E eu fiquei olhando, meditando algumas coisas que aquele irmão falou. Mas Deus, mesmo que passe um processo doloroso, eu me lembro, escute bem, de um processo doloroso de minha vida. E quando eu cheguei para o meu pastor na época, eu disse: pastor, eu cheguei no fundo do poço. O pastor olhou para mim e sorriu. E disse: chegou no fundo do poço, tem certeza? E ele riu de novo. E eu fiquei sem entender porque ele estava rindo. Ele disse: então não tem para onde você descer mais. Agora você vai subir. E ele fez uma comparação. E de fato quando a gente cai num buraco, ninguém cai num buraco e olha para baixo lá, mais ainda. A gente quando cai, a tendência é olhar para cima. E ele disse: cair ao fundo do poço quando você cai, pá, olha para cima. E ele disse para mim: elevei meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e fez a terra. Naquele dia eu não entendia, eu achei que o pastor estava zombando de mim, mas o pastor estava dizendo algo. Ele estava dizendo: Deus está permitindo a queda, Deus está permitindo os problemas, Deus está permitindo que você se sinta esquecido, Deus está permitindo todo esse processo, porque Deus quer te ensinar no meio da prova, no meio da dificuldade, no meio da luta, no meio do problema. E eu passei os dias, comecei a meditar.
E estava ouvindo uma parábola. Eu gosto muito de ouvir o pastor João Henrique Pararinho, tem umas parábolas muito boas de ser ouvida. E eu estava ouvindo uma parábola sobre um cavalo muito bonito que o rei tinha em uma fazenda. E aquele cavalo, ele caiu dentro de um buraco. E daqui a pouco juntou todos os empregados do rei para tirar aquele cavalo do buraco. E um olhava e dizia: não tem jeito não, é melhor matá-lo. O senhor, para tirar esse cavalo de dentro desse buraco, vai gastar muito. E talvez não valha a pena, porque ele pode já estar ferido. E ele vai gastar mais para criar, é melhor sacrificá-lo. E o rei chegou à conclusão que tinha que sacrificar aquele cavalo. Mas o cavalo não queria morrer. E toda vez que alguém jogava uma pá de barro sobre aquele cavalo, ele sacudia o barro e o barro caía no chão. E os homens começaram a jogar barro nele, mas toda vez ele sacudia o barro e o barro caía no chão, e sem perceber, aquele barro que era para destruí-lo começou a se tornar um alicerce para seus pés. Aquilo que parecia ser o fim daquele cavalo começou a ser o escape, a saída. E quando eles pensaram que aquele cavalo estava morto, ele estava com a cabeça de fora e dizendo: eu não vou morrer. Muitas das vezes é comigo e com você, as circunstâncias vêm e vem dizendo para mim e para você que a derrota está na porta, que a gente não deve avançar. Eu me lembro agora do cego Bartimeu no caminho de Jericó. Para aquele homem não havia mais solução aos olhos humanos, porque Roma tinha arrancado seus olhos. Ele era cego não de nascença, mas cego por conta da crueldade romana. Aquele homem tinha traumas na sua vida, porque ele teve a sua infância roubada, a sua adolescência roubada, a sua vida tomada dele. Mas um dia aquele homem ouviu que no caminho de Jericó estava vindo aquele que pode fazer todas as coisas. Aquele homem ouviu na beira do caminho que o Messias, o Yeshua, o Jesus de Nazaré estava vindo. E aquele homem começa a gritar e dizer: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Talvez se ele pudesse falar outra palavra, ou se a gente pudesse estar lá naquele momento, ele poderia dizer também: tenha misericórdia de mim, Senhor. As circunstâncias da vida me jogaram nessa situação, mas eu creio que o Senhor pode mudar o quadro. Se você olhar a história do cego Bartimeu, ele era um homem que tinha um problema dentro dele. Ele precisava se resolver, porque ele não sabia o que queria. Uma hora ele queria uma bênção, outra hora ele queria outra coisa. E você pode ver no texto que quando Jesus se aproxima dele, Jesus pergunta: o que é que você quer que eu faça? Jesus vai logo na dúvida dele: o que é que você quer? Ele fala: o que é que você quer de mim? Senhor, eu quero ver. Eu quero voltar a ver. Eu quero meus olhos de volta. Irmãos, aquele milagre é tão impactante, é algo tão tremendo, que ele não só muda a vida de Bartimeu, ele muda a vida de uma cidade e muda a vida de um homem chamado Zaqueu, que habitava naquela cidade. Porque quando as pessoas veem Bartimeu enxergar novamente, e eu creio que Deus, quando ele dá um milagre, ele capricha, irmão. Eu tenho certeza que Deus deu a Bartimeu olhos diferenciados. Quando aquele homem abre os seus olhos pela primeira vez, depois de muito tempo, e volta a ver, aquela cidade entra em um alvoroço, porque todo mundo começa a dizer: Bartimeu está voltando a ver, Bartimeu está vendo, Bartimeu foi curado, Bartimeu voltou a enxergar. Que
conhecia a natureza. Como pode? Ele não tinha nem olho. Como é? Não, o Messias deu a ele a visão de novo e começa aquele murmúrio dentro da cidade, até chegar no ouvido de Zaqueu. Zaqueu diz assim: quem é esse homem? Eu quero ver quem é ele. E ele não pensa duas vezes, só num incômodo, chega em cima, mas eu quero ver quem é Jesus. Eu vou ver quem é esse que tem poder de dar ordem de novo. Eu não sei como você entrou aqui nessa noite, mas deixa eu te dizer, pode você estar vivendo um tempo ruim, mas o Senhor está no controle de tudo. Ele manda no tempo, Ele manda. Ele não se esqueceu de você não, mas pastor, as coisas não estão bem, as coisas não estão indo bem, é enfermidade, é problema financeiro, é luta na vida de um filho, é luta na vida de um esposo, é luta na vida da esposa, é luta na família, mas Deus está dizendo: eu ainda estou no controle da situação, sou eu quem estou no barco, é eu quem comando essa arca. Sei como você entrou aqui, meu irmão, mas se você der ouvido a mensagem que está saindo desse altar, você não vai sair da mesma forma. Tem dias que parece que a gente é chacoalhado, mas nós buscarmos no Senhor a força, Ele nos fortalece. Se tiver um espírito de incredulidade que importunando, repreenda ele. Diga para esse demônio: eu tomo posse da minha vitória, você não vai me roubá-la não. Você não vai roubá-la de forma alguma. Não olhe para o problema. Ele tira essa síndrome de Pedro da tua vida nessa noite. Anda por cima dessas águas hoje. Porque quando a gente começa a olhar para as águas, a gente afunda. Mas quando a gente começa a olhar para Jesus, a gente anda por cima delas. Olha, pastor, tem problema? Tem, mas eu tenho um Deus que resolve. Tem luta? Tem, mas eu tenho um Deus que está acima da luta. Pode se levantar o inferno inteiro, mas eu tenho um Deus que está acima de qualquer coisa. Olha, pastor, a luta pode estar dando sangue na canela, mas com o meu Deus eu vou saltar essa muralha, eu vou passar, eu vou vencer e vou dar glória lá do outro lado. Não está fácil, eu estou me sentindo só, ninguém liga, ninguém dá uma palavra, mas Deus está me dizendo nessa noite: eu não me esqueço de você. Porque dói, né, meu irmão? E hoje a gente vive na tecnologia, uma mensagem, um bom dia, e a gente diz assim: como pode? Aí Deus está dizendo assim: mesmo nesse esquecimento eu estou te ensinando. Está sendo bom para você. Você pode não estar entendendo nada agora, mas você está aprendendo. Nesse silêncio, nesse esquecimento, eu estou te dando chance de recomeçar. Te dou dando chance de evoluir, de crescer. Tem um recomeço, sai uma evolução moral. Olha, Deus está dizendo assim: eu quero que você seja diferente. Agora escute, eu tenho 9 minutos. Quando Deus nos traz a sua memória, as coisas começam a mudar. Porque a Bíblia diz que quando Deus se lembra de Ana, Ele não dá ela só um filho não, viu? Ele dá mais 5. Deus não dá nada a gente de pouquinho, viu, irmão? A medida de Deus é sacudida, recalcada e transbordante. Deus, quando abre a porta, Ele não abre uma porta, não, Ele abre várias. Lembrou-se Deus de Noé. E quando Deus se lembra, algumas coisas começam a acontecer, porque quando Deus traz um homem à lembrança, primeiro, Deus não abençoa só ele, abençoa ele e todos que estão ao seu redor, porque Deus se lembrou de Noé e de todos que estavam com ele dentro da arca. Escute, Deus não vai só abrir uma porta para lhe abençoar, não. É a você, a sua casa,
sua parentela. Ah, pastor, quer? Olha, é para o seu irmão, é para sua irmã, é para o primo, é para o seu filho, é para a esposa, é para o amigo. Deus está dizendo assim: eu vou lembrar, eu estou lembrando de você e de todos que estão ao seu redor, das suas orações. A Bíblia vai dizer que Abraão está orando. Abraão está orando por quem? Por Ló. Irmãos, tem coisas que a gente pensa que Deus não vai fazer, Deus faz. Pessoas que têm um pensamento de Ló, se você olhar na Bíblia, Ló era ganancioso. Ló era aquele tipo de pessoa que só ia na vantagem. Mas a Bíblia vai dizer em Gênesis, se não estou enganado, é lá no 19, 27, se não estou enganado de Gênesis. A Bíblia vai dizer que Deus se lembra de Ló por causa de quem? 19, 29. Deus se lembra de Ló quando está destruindo as cidades por causa de quem? De Abraão. Quem foi que disse que Deus não tem anotado cada oração? Se prepare para os pedidos começarem a ser realizados. Deus se lembra de Ló por causa de Abraão e tira Ló do meio da destruição porque tinha um servo dele orando. Quando Deus se lembra do homem, Deus começa a soprar um vento de bênção. Você está pronto para um vento de bênção da parte de Deus vir para a sua vida? Você se considera pronto para isso? Para as coisas que estavam dando errado começar a se encaixar. Até quem te desejava mal abençoa, irmão, quando Deus começa a soprar um vento. Deus sopra um vento e aquelas águas, aqueles problemas, aquelas dificuldades começam a cessar. Eu não sei qual é a luta que você está colocando diante de Deus, mas escute, Deus tem poder para soprar um vento a teu favor agora. E as coisas que estavam fora do lugar começaram a voltar para o lugar. Olha, pastor, a minha saúde não está mais a mesma. Deus soprar um vento e tua saúde começar a melhorar. Olha, pastor, a minha finança, Deus soprar um vento e a tua finança mudar. Olha, pastor, dentro da minha casa é luta, Deus soprar um vento e a luta cessar. Porque o Senhor, Ele diz, Ele faz cessar as guerras. Irmãos, a gente não procura guerras, elas se levantam. Mas escute, Deus é o dono da guerra. Ele conhece teu coração. Ele conhece você. Ele sabe do que você é, do que você faz. Ele sabe. E Deus está mandando lhe dizer nessa noite: eu não me esqueci de você, meu filho. Ah, Jesus amado, você tem me questionado nas suas orações. Cadê o Senhor? E Deus está mandando lhe dizer: eu estou no controle da sua vida, não permitindo que o mal lhe destrua. Deus está falando com você nessa noite. A palavra que eu ia pregar não tem nada a ver com essa. Quando eu estava ali no joelho, eu disse: Deus, eu quero pregar o que o Senhor mandou pregar. Ele disse: pregue sobre Noé. E diga para a minha igreja que eu não me esqueço dele, não. Porque tem um aqui nessa noite que tem me questionado se eu tenho que lembrar. E diga, porque quando você começar a pregar, ele vai sentir a minha graça e vai saber que eu sou o Deus que fala. Aleluia, meu Deus. O vento começa a ser soprado, as águas começam a baixar, os problemas começam a cessar. Ei, filho, a desobediência vai acabar. Ei, filho, vai entrar um tempo na tua vida que aquela desobediência que você diz tanto: ah, Senhor, por que isso? Por que isso? Porque não foi assim, não é assim. E Deus manda te dizer: eu estou te dando amadurecimento, sabedoria,
só. Que você tem um Deus. Às vezes, irmãos, para pensar um pouco em Noé. Ele se preocupou com todo mundo. Salvou o bicho que ele nunca viu na vida. Os filhos, a família. Mas ninguém parava para perguntar: como é que você está, Noé? Deus está vendo que você está se preocupando com muita gente. E Ele está dizendo: eu cuido de você. Sou eu quem faz essas águas baixarem. Sou eu quem arranca o problema. É no Senhor que a gente se fortalece. Escute, é no Senhor que a gente se fortalece. Dê glória. Dê glória. Esses dias eu vi, eu não passei dias fáceis, mas eu ouvi Deus falar: o choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pelo amanhecer. Todas as coisas, escute bem, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Até esse tempo de silêncio está cooperando para você. Você não está vendo, mas você está crescendo. Você não está percebendo, mas Deus está trabalhando. Você não está sentindo muita coisa, mas Deus está agindo, fazendo coisas que você não poderia, indo em lugares que você não poderia ir. Pastor João, o que é que acontece quando Deus se lembra do homem? As águas se aquietam. Aquietaram-se as águas, está lá no texto. E lembrando-se dele, de Noé, e de todos os seres viventes, e de todo o gado que estava com ele na arca, Deus fez passar um vento sobre a terra, e aquietaram-se as águas. Se prepare, porque vai ter pessoas que vai ter até você para lhe pedir perdão. Se prepare. Se prepare, porque você vai ver alguém chegar e dizer assim: me perdoa. Me perdoa. Aleluia. Diácono Aldo, dá um abraço aí no Diácono Josimar, por favor. Deus visita teu coração agora, filho. Aleluia. Receba um abraço de vitória. Receba um refrigério da parte de Deus. O Senhor está dizendo: se prepare, porque vão chegar até você e vão lhe pedir perdão. Vão lhe pedir perdão. Vão chegar e vão dizer: me perdoa, me perdoa. Porque Deus é Deus. Deus é Deus. Deus está dizendo: fique só na dispensação. Faça a minha obra. Desça nas madrugadas. Se humilhe na minha presença. Aleluia. Deus está mandando dizer que Ele é Deus que resolve o problema de crente. Aleluia. Dá um abraço, por gentileza, aqui. Uma irmã aqui. Que é para Misa Josiane. Por favor, aqui na irmã da igreja. Deus está mandando dizer para a senhora que Ele é Deus que resolve o problema, viu? Ele vai onde a senhora não pode ir. Ele vai onde a senhora não pode ir. Eu passei essa semana toda o Senhor falando no meu coração que Ele está no controle da guerra, no meio da situação. Eu passei essa semana ouvindo o Senhor falar no meu coração o salmo. Aleluia. Deus é fiel. Deus, Ele não desampara a sua igreja. Deus, Ele não desampara seu povo. Deus, Ele não desampara seus filhos. Aleluia, Jesus, Tu és bendito, Tu és santo. Tu és digno de honra, de glória, de majestade. Aleluia. O nosso Deus está no controle de toda a situação, igreja santa. Aleluia.
nosso Deus, Ele não desampara nenhum de nós. Ah, Jesus, eu passei a semana toda com esse salmo na mente: aquietai-vos, aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Ele faz cessar as guerras, irmãos. Ele faz com que os nossos inimigos eles recuem e voltem atrás. Ele não permite que eu e você pereça. Aleluia. Espera no Senhor, espera no Senhor, aleluia. Espera nele, aleluia. Descansa nesse Deus que é poderoso. Descansa nele, porque Ele vai satisfazer o desejo do seu coração. Deus está mandando dizer para essa igreja: descansa, me adora, me exalta, engrandece, porque sou eu que trabalho, sou eu que faço a obra. Descansa enquanto você me adora, eu derrubo um por um teus inimigos. Enquanto você me adora, o diabo cai por terra. Aqui é paz de saber que Ele é Deus, porque Ele vai ser exaltado. Ele vai quebrar esses carros de mão de fogo. Toda a fúria do inferno vai ser cessada. Toda a fúria do inferno vai ser cessada, porque quem peleja por você é o Deus de Israel. Amém, igreja? Vamos ficar de pé. Eu quero adorar o Senhor. Aleluia. Bendito seja o teu nome, Jesus. Cadê você, cinegrafista? Oh, Deus fiel. Bota aqui: Deus cuida de mim. Aleluia. Deus se lembra. Deus se lembra de você. Sai daqui debaixo de bênção nessa noite. Descanse, sossegue o coração, porque o Senhor é fiel. Aleluia. Adore ao Senhor. Ele cuida de você. As águas vão se aquietar. Aleluia. Glória a Deus. Eu preciso aprender um pouco aqui. Eu preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Diga para Ele: Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. A sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. A sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Essa luta está passando. Eu amo a sua casa. Diga para Ele: eu não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Se na vida não tem direção, é preciso tomar decisão. Eu sei que existe alguém que me ama, Ele quer me dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus. Ele está no controle, irmão. Ele é quem cuida de mim. Não só parar para Deus, diga: Ele está indo lá naquele problema financeiro.
a gente acha que não tem jeito, o Senhor vem e dá jeito. Se prepare, olha, eu tenho certeza e convicção que eu vou falar hoje, eu vou orar para terminar. Essa igreja vai viver um tempo extraordinário. Um tempo em que as bênçãos de Deus vai ser de uma maneira tão abundante. Porque chega o tempo da colheita. Eu digo para você, em nome de Jesus Cristo, nunca duvide que Deus está do seu lado. Não desista. Não largue a toalha, não. Vai até o final. E tu, Daniel, vai até o fim. Vai até o fim, porque tu vai vencer. Tu vai ver a vitória no final dessa luta aí, no final dessa peleja. Deus está mandando dizer para você que Ele é sua resposta nessa noite. A Bíblia diz, irmãos, e eu termino aqui, que Abraão estava preocupado, porque ele via o tempo passar e não vinha filho para ele. E ele vai orar. Ele disse: Senhor, porque o Senhor me dá tanta bênção? Se o meu herdeiro é o servo da minha casa, o Damasceno Eliezer, porque o Senhor me dá tanta coisa. Aí Deus disse para Abraão: Abraão, eu sou o teu galardão. Olha, irmão, Deus dizendo: eu sou o teu galardão. Eu sou na tua vida completa. Tudo você imaginar, eu sou. Escuta, Abraão, não será o Damasceno teu herdeiro. Eu vou te dar a bênção que tu tanto espera. Da tua carne, Abraão, vai sair teu filho. Escute, porque Deus, Ele está mandando dizer para você: esse tempo ruim não apagou as promessas. Esse tempo ruim, esse tempo de silêncio não apagou aquilo que eu já te prometi. Amém, igreja? Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso e Santo, a tua palavra foi ministrada, Pai. Nada estou levando à minha casa, Pai. Leva aos teus, leva a tua igreja, Senhor, porque tu és o Deus que fala, tu és Metaberel na terra, Pai. Pai Todo-Poderoso e Santo, no nome de Jesus, acampa teus anjos ao redor da tua igreja santa, concedendo graça, vitória e renovo nessa noite, porque assim nós cremos, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Irmãos, amanhã 2 horas da tarde eu vou estar aqui, porque tem um casa para visitar amanhã, o evangelismo, viu? Em nome de Jesus, amém? Abra vossas mãos, que o Senhor, Ele te abençoe, o Senhor, Ele te guarde, o Senhor, Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levanta o seu rosto e Ele também te dê a paz. Que o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Israel habite com todos, e a igreja diz: amém, em nome de Jesus.